pode reabilitar. No nosso podcast de hoje, vamos abordar um tema muito importante, a meningite. Você de casa e você de amigo sabia que essa doença pode afetar gravemente a saúde do nosso cérebro e nossa medula espinhal? Pois é, né? Então fica aqui coladinho com a gente que vamos esclarecer algumas dúvidas, sintomas, sequelas, quais os tipos de meningite. Vamos falar também o papel fundamental do fisioterapeuta no processo de recuperação do paciente. Vem com a gente. Boa noite, tudo bem? Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa fisioterapeuta Stephanie. Ela é especialista em neurologia e ela vai falar um pouco para vocês sobre a meningite, as sequelas e tudo mais. Boa noite, Stephanie. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você pode falar um pouquinho pra gente, pro pessoal que está assistindo a gente, por que essa condição pode ser tão grave assim? Boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, a meningite nada mais é que a infecção das meninges que envolvem o cérebro e a medula espinhal. As causas principais é meningites fúngicas, bacterianas e virais, sendo que as bacterianas são as mais potentes, né? É as que mais causam lesões e sequelas. Alguns dos sintomas são febre muito alta, dor intensa da cabeça, dores muito fortes na cabeça, dor na nuca, confusão mental. Eu vi também que pode ser que, dependendo do tipo de caso da meningite, tem pacientes que podem até ter convulsão, é isso? Isso mesmo. Depende também de cada paciente, né? Cada paciente vai apresentar um tipo de reação diferente da doença. O famoso, cada organismo reage de um jeito diferente. E de acordo com a gravidade, quais as principais sequelas, né, da meningite, que é o que mais devemos saber? Tem bastante sequelas. Pode ser sequelas visuais, auditivas, motoras, cognitivas, né? A pessoa pode perder o movimento do braço, do membro, paralisias, rigidez articular, entre diversas. E qual é, assim, o papel do fisioterapeuta nesse processo de reabilitação do paciente ali que foi diagnosticado com a meningite, ficou ali com a sequela? Como o fisioterapeuta pode ajudar a contribuir para que esse paciente venha a ter uma melhora ou algo assim do tipo? A fisioterapia, ela está para reabilitar o paciente, para melhorar a condição de vida desse paciente, para trazer ele para o cotidiano novamente. Aquele paciente, ele passa por aquela doença, então ele tem aquele choque. Ele sai de uma condição para uma que está doente e que pode ter suas sequelas, né? Então é complicado para aquele paciente. Então a gente melhora as dores, traz ele para aquele cotidiano novamente, para fazer as atividades que eles faziam antes mesmo. Melhora a condição motora daquele paciente, recupera a força muscular do paciente. Enfim, mas também, não só o fisioterapeuta tem função fundamental nesse processo. Tem outros profissionais como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfim, dependendo de cada paciente, como a gente relatou mais cedo, depende de cada condição, do que aquele paciente precisa, para que a gente... É um trabalho multidisciplinar, né? É um trabalho de equipe mesmo. Então, nesse caso, é muito importante a intervenção precoce, né? De tudo que você falou sobre a meningite. Para um bom resultado de recuperação, o que você indica? Assim, nos primeiros sinais, dores fortes demais, porque é uma dor que não dá para controlar, uma dor na nuca, febre muito alta, vai diretamente para o médico, diretamente para uma unidade hospitalar, para lá investigar o que realmente está acontecendo. Vai haver uma investigação para ver se os casos estão voltando e já alarmar para que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo, né? É muito importante a vacinação. É muito importante que a gente se vacine todos os anos. As campanhas continuem crescendo para que as pessoas estejam cientes da doença, do que ela causa, do quanto ela é grave. Então, a vacina é uma das principais prevenções, né? É muito importante que as pessoas saibam disso, se vacinem. Vou voltar um pouquinho sobre falar sobre as sequelas, que o paciente uma vida saudável, adquirir uma doença, enfim, sequelas. É muito difícil lidar com essa doença, a gente sabe que é muito difícil. Então, como assim lidar? Como lidar emocionalmente
a família, porque querendo ou não, a família também sofre ali com o paciente. Como lidar emocionalmente com a família e com o paciente diante dessa situação toda, de que o paciente fica com sequelas? Como trabalhar o psicológico deles, assim? É bem complicado. A meningite, ela é uma doença que ela é transmitida muito rapidamente. E até para os familiares, né, estar em contato com o paciente é complicado. Até porque a meningite, ela é uma doença em que ela passa pelo contato com o paciente infectado. Então, é importante o cuidado, o isolamento, né? A família, ela precisa entender esse processo do paciente. E o paciente também passa por aquele processo, né, da doença, é complicado. Então, tem que ter um pouco de paciência e, principalmente, a ajuda de um psicólogo, tratamento psicológico para a família e para o paciente. E, claro, a participação da família naquele momento é muito importante. Ter o apoio da família, principalmente em atividades, se o paciente for liberado para casa, né, estiver fazendo as fisioterapias, os tratamentos. Em casa mesmo, o próprio familiar ajudar o paciente, né, fazendo atividades motoras com o paciente. Claro que o fisioterapeuta passa isso, né, pro familiar, para fazer em casa e não ficar só aquela coisa parada. É muito importante o apoio familiar, é muito importante que a família esteja com aquele paciente, né? E tem aquela questão também da aceitação da pessoa que ficou sequelada. É muito importante isso mesmo, o que você falou. Inclusive, Esther, muita gente também não sabe que a meningite é uma doença que ela passa para outra pessoa. Então, muito importante, suma importância, os cuidados e o que você falou. Bom, eu agradeço por você estar aqui. Muito obrigada pela sua participação. Vou explicar a gente, o pessoal de casa, como acontece a situação da meningite e as sequelas e tudo mais. Obrigada, Esther. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, meninas. Foi um prazer. E é super importante passar esse conhecimento para as pessoas que estão em casa, né? Então, eu agradeço e me sinto no papel de ajudar e estar fazendo uma diferença. Então é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso podcast. Espero que vocês tenham absorvido muito conhecimento, assim como a gente. E a vacinação também é muito importante, como a nossa Físio falou. Muito importante. Então, se vacinem. A meningite também tem a vacinação da meningite. Se vacinem, se cuidem, se protejam. E um beijo. Então terminamos hoje o nosso podcast. Até mais. Tchau.